Segunda parte da escola bíblica em seu lar. Estamos reiniciando a nossa lição no nosso segundo subtítulo, onde diz a Bíblia e os direitos humanos. O que é que a Bíblia diz a respeito dos direitos humanos? Nós vimos os direitos humanos no Pentateuco. Podemos observar, porque até aqui observamos os conceitos relacionados a direitos humanos como uma ação humana. Mas sabemos que da parte do homem jamais virá coisas boas para o próprio homem. Quando estudamos um livro, deparamos com um homem em busca de Deus. Quando estudamos a Bíblia Sagrada, vimos Deus à procura do homem. E agora vamos ver, observar e estudar o que diz a Bíblia Sagrada a respeito dos direitos humanos. Analisando os 5 livros da nossa Bíblia Sagrada, conhecido como Pentateuco, observamos que é explícito que os direitos humanos não é reivindicação de homens, e sim de Deus. Por isso vamos observar o que Deus falou no capítulo 6, versículo 1 ao 9 de Deuteronômio. Um resumo onde Deus mostra a Moisés que o temor a ele começa com uma expressão de amor. Na verdade, o temor e o amor a Deus são respostas interrelacionadas às maravilhas do seu ser. Portanto, os mandamentos estabelecidos por ele fazem referência à instrução de amar a Deus, como está inserido no versículo 5 do capítulo de número 6 do livro de Deuteronômio. Então, onde não há amor, não há cumprimento do mandamento de Deus. Em Êxodo capítulo 21, capítulo 22, versículo 21, Deus ensina como devemos tratar os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Ele traz a lembrança de Israel. Eles tinham vivido no Egito e ele sabia que ser afligido não era uma coisa boa. E Deus faz o recordar, como também trazer a memória de tratar daqueles que são estrangeiros na nossa pátria. Também ele ensina nesse contexto como tratar os pobres e as viúvas que eram desprezadas. Por isso deviam ser amparadas com amor e subsistência em obediência à palavra de Deus. Foi esse descuido com as viúvas e os órfãos que levou à separação dos diáconos na igreja primitiva, onde está escrito em Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. Às vezes nós queremos cumprir uma lei, queremos voltar a cumprir os 10 mandamentos na íntegra, e observamos que nenhum homem é salvo querendo cumprir a lei, porque Jesus Cristo foi o único que cumpriu. Às vezes a pessoa se engana, dizendo, não, eu vou cumprir os mandamentos. E ele resumiu, dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você tem amado o seu próximo como você? É preciso refletir. Às vezes nós somos hipócritas. Achamos que amar o próximo é dar uma cesta básica. E eu pergunto, você aceitaria a passar os 15 dias com a cesta que você dá, com a cesta que você dá ao próximo? Amar ao próximo como a ti mesmo é repartir o pão, aquilo que você come, você passar para aqueles que não têm. Por isso, meus queridos, a salvação é de graça, porque é difícil cumprir na íntegra
como está escrito. Por isso, no ponto 2 fala os direitos humanos dos evangelhos. Se lá no Pentateuco ele mostrou o amor, a base. E não podia vir de outro a não ser de Jesus. Ele é um exemplo a ser seguido por todos. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, ele mostrou que o amor ao próximo é o princípio do reconhecimento do direito daqueles que nos rodeiam. É muito fácil eu reivindicar os meus direitos, mas reconhecer o direito daquele que está próximo a mim. Ele defendeu o direito das crianças, quando os discípulos quiseram impedi-las de aproximar-se dele. Ele disse que não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ele defendeu o direito da mulher. A caminho de Samaria, no poço de Jacó, aquele encontro com a samaritana, quebrando preconceitos e protocolos, demonstrando ser o verdadeiro Deus, o nosso mestre, o nosso ensinador. Defendeu o direito do pobre, numa demonstração de amor ao próximo. Mas ele sempre era mal visto devido a essas atitudes em relação à sociedade. Ele não era entendido por muitos. Por isso, desta feita, ele chamava a atenção de todos para esse direito que é peculiar a cada um de nós. Por isso devemos respeitar, amar. Não adianta eu querer reconhecer os direitos lá fora, se dentro da própria igreja eu negligencio o direito, não me submetendo às autoridades eclesiásticas que Deus assim constituiu para cuidar de nós. Hoje virou moda. Ser rebelde hoje é celebridade. Mas no céu não tem lugar para celebridade. No céu tem lugar para aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Observamos que os direitos humanos em Paulo, no apóstolo, Paulo é enfático nas suas epístolas quanto ao valor dos direitos humanos. Para ele não deve haver discriminação entre raças e classes sociais e o gênero. É difícil. Ele escreveu aos Gálatas dizendo: nisso não há judeu, porque os judeus, eu sou judeu, sou um povo escolhido. Diante de Deus, da justiça de Deus, não há judeu, nem grego, nem gentios, todos são iguais. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus e mais. Então observamos que os direitos são respeitados e considerados pelo apóstolo. Quando nós exigimos os nossos direitos como cidadão, estamos amparados por lei. E não é pecado você exigir. Porque a nossa Constituição, no artigo 5º, do parágrafo 6º, 7º e 8º, nos garante a nossa liberdade, que muitas vezes os cristãos não conhecem o seu direito. Somos cidadãos, pagamos nossos impostos e temos direito por lei desta cidadania. Quando o parágrafo de número 6, ele diz que é inviolável. É inviolável, não se pode violar a liberdade de consciência.
Por isso que ninguém deve induzir na sua mente coisas que você não aceita. E de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos nossos locais de culto e às nossas liturgias. Quando nós abrimos uma igreja, abrimos amparado por lei. Temos direito de cultuarmos a Deus. No parágrafo 7, diz também que é assegurada. Nós somos assegurados, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares, de internação coletiva. E quantas vezes chegamos no hospital, numa escola, em qualquer uma dessas repartições, e alguém nos quer privar. Temos o direito como cidadão. Não devemos ser abusivos, devemos ser compreensivos, mas não devemos abrir mão deste direito de ter assistência religiosa nas entidades civis, militares, nos hospitais, porque é um direito que nós temos. Por isso devemos conhecer, quando ele diz no parágrafo 8º, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa. Ninguém pode impedir você, meu irmão, de entrar em nenhum local desse, dentro de um horário compatível, lógico, por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Portanto, nenhum cristão deve se omitir deste direito. Por isso devemos avançar e levando a palavra de Deus com cuidado, com respeito, com carinho, com amor e com temor, porque foi dado a nós esta liberdade. Não veio apenas de homem, mas sim de Deus. O subtítulo 3 fala sobre a igreja e os direitos humanos. E o primeiro item diz a igreja e o trabalho escravo. Qual deve ser a posição da igreja nesse contexto? Vimos que o trabalho está inserido na vida do homem desde a criação. Quando diz em Gênesis 2:15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então o trabalho é um presente de Deus aos homens, não é um castigo. Antes da queda, Deus já tinha colocado o homem para trabalhar. Deus não ama preguiçoso. Deus não chama ociosos. Quantos aparecem como aproveitadores, dizendo eu vivo do Evangelho, mas ninguém quer viver para o Evangelho. Eu vivo da obra, mas ninguém quer viver para a obra. Eu não sou contra a remuneração de pastores, eu não sou contra a uma ajuda a um missionário, a um pregador que nós o convidamos, dar uma hospedagem digna, dar a sua passagem e dar um valor para que ele possa desfrutar com a sua família. Mas eu sou terminantemente contra este abuso de pregar por dinheiro, de exigir salários. Isto é abusivo. Deus, ele tem responsabilidade com aqueles que trabalham. E Paulo disse que aquele que não trabalhe também não coma. Tem muitos que batem na porta da nossa igreja, querendo pregar nas igrejas, exigindo valores. E se os nossos músicos cantam de graça para Deus, se os nossos obreiros dão assistência de graças para Deus, porque de graça nós recebemos. Por isso, meus queridos irmãos, Deus colocou o homem para lavrar o jardim, para trabalhar. E Jesus disse lá em João 5,17,
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o trabalho é uma dádiva de Deus para o homem. O grande sábio escreveu em Eclesiastes 3:13, dizendo: e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom, é um presente. Coma, beba, usufrua, mas trabalhe. Sirva ao Senhor. Observamos o trabalho como um prêmio de Deus para o homem. Por isso Paulo adverte que não deve-se viver uma vida de roubos. Quando ele diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, que aquele que roubava, não roube mais. Ele faz uma advertência sobre a negligência por parte de muitos patrões. Tá certo? Que sonega, aqui é Tiago falando. Se Paulo disse que não devíamos roubar, e ele dá ênfase, nós conhecemos muitos ladrões que se converteram a Cristo. Deixaram a sua vida pecaminosa. E agora o apóstolo Tiago, ele chama a atenção de muitos patrões têm negligenciado os direitos dos trabalhadores, sonegando os valores. Aquele patrão que muitas vezes quer ser honesto. Ah, eu sou crente. Tiago está falando para patrão crente e incrédulos. Mas para os crentes devemos ter mente que o castigo é bem maior. Aquele patrão que diz é crente, é um homem moralista, mas rouba o seu funcionário. Certo? Negando os direitos. Negociam com os funcionários, prometendo dar os direitos, mas dizendo: os 40% do FGTS você recebe e me devolve. Isso é roubo, é crime, é pecado, é condenatório. Deus condena isso. Se alguém que está me ouvindo faz ou fez, peça perdão e deixe de fazer. É roubo. É pecado. Pecado não é somente matar. Não é somente roubar. Não é somente fumar. Não é somente se prostituir. Pecado é pecado. É quando nós erramos o alvo que Deus tem estabelecido para nós. Então os direitos humanos está inserido neste contexto. Não sonegar o direito trabalhista. Nem tampouco impor uma carga horária fora dos padrões da lei. Isto é pecado. E o apóstolo Paulo me chama a atenção, e o apóstolo Tiago agora completa esta bênção divina. No item 2, a igreja e os prisioneiros. Neste contexto, devemos ter muito cuidado. Porque a igreja não deve se omitir do evangelismo aos presidiários. Tem que ser organizados, padronizados, com pessoas espiritualmente preparadas, emocionalmente e psiquicamente. Porque eu tenho conhecimento e tenho tratado de muitas pessoas que visitam os presídios e voltam lá diferente. Pessoas que são casados e visitam os presídios e depois separa do marido da mulher e acaba com a sua família. Então cada área é uma área e o pastor tem que ensinar. Que alguém gosta ou que não gosta. Que hoje o povo está querendo um pastor que se adeque ao que eles querem. O pastor tem que falar a linguagem do povo. Não. O pastor tem que falar a linguagem da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Porque os semeadores colherão com lágrima e sofrimento as sementes maléficas da desobediência que se tem plantado em relação à liderança que Deus constituiu. Hoje ser pastor é quase um termo pejorativo, mas eu tenho alegria de ser um pastor.
Não sou rico financeiramente, mas sou bilionário espiritualmente, porque Deus me deu este prazer de conhecer a sua santa e gloriosa palavra de Deus. Então, quanto aos prisioneiros, devemos, quando se fala, o nosso pastor vai dar um curso, uma palestra sobre como evangelizar, alguém de quem? E demonstram na sua incapacidade, a sua falência, porque não evangeliza nem no local de trabalho. A igreja promove evangelismo, os tais não vêm. Isso é no mundo geral. Eu conheço o Brasil, do Amazonas a Rio Grande do Sul. Cresci aos pés de homens sinceros, como o saudoso pastor Estevão Ângelo. Estevão Ângelo, um grande professor. Alcibiades Pereira de Vasconcelos. Isaac Martins Rodrigues, ali em Abreu. Antônio Petronilo dos Santos. Meu saudoso e amigo e pastor Paulo Leiva Macalão. Pastor Cícero Canuto de Lima. Foram para a glória. Mas ainda hoje eu me alimento e aprendo dos meus queridos pastores Antônio Gilberto, Claudionor de Andrade, Elinaldo Renovato, Jeremias do Couto, Ciro Sanches. Se eu for aqui enumerar, são vários. Meu querido pastor Sotero aqui do Espírito Santo. Homens que me ensinaram. Pastor Bruno. Aleluia por isso. Saudoso pastor Lucas. Saudoso pastor Severino do Vico de Andrade. Eu nasci sem conhecer a Deus, mas quando conheci debaixo da mão desse homem, ou desses homens. Aprendi a respeitá-los, a honrá-los. Isso significa direitos humanos. Pregar e ensinar direitos humanos tem que começar na nossa igreja. Respeitar os direitos que é peculiar ao seu pastor, ao seu dirigente. Reclamamos muito hoje, mas eu lembro-me, em 2011, quando foi estabelecida, através da CGADB, que era a comemoração do centenário, e devíamos ter um mês de programação. Raras igrejas cumpriram. Isso é desobediência, é pecado. Direitos humanos tem que começar primeiro em nós, aonde o mundo espera de nós reflexos positivos de direitos humanos, de tratar os nossos subalternos, os nossos comandados, os nossos irmãos. Por isso, meus queridos irmãos, a igreja e os prisioneiros, procure o seu pastor, escute, e ele terá uma orientação para você, para ganhar homens, que eu conheço homens que saíram de lá e hoje são homens de Deus. Poderia citar o seu nome aqui, mas por respeito e questão de ética eu vou me calar. O ponto 3 fala a igreja e os problemas sociais. Aí onde o negócio... Quando nós observamos aqui, que é um dos principais problemas do nosso Brasil, desemprego, moradia, saúde, segurança, educação e outros. E nós observamos que o resultado disso é o desmando na nossa nação, desequilíbrio na nossa nação.
Por isso, devemos ter muito cuidado com nossa ação social. Toda ação social tem que estar respaldada na palavra de Deus e de acordo. Você é membro de uma igreja e você quer ir morar no céu, não faça uma ação social clandestina. Mas por quê, pastor? É direitos humanos. Se você é membro de uma igreja, você tem que respeitar os direitos da sua igreja, do ministério. A menos que você quer ser um desobediente. Aí tudo bem. Você quer ir morar no céu? Seja obediente à sua igreja. Isso significa direitos humanos. As ações sociais que o mundo precisa, às vezes dentro da nossa igreja, e Abacuque aqui ele ensina que a igreja deve unir forças para restaurar a nação por meio da confissão sincera. É isso que devemos fazer. Por isso, concluindo a nossa lição, diz aqui que nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana como faz a Bíblia Sagrada. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. João 3,16, todo mundo conhece. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem ao próximo. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores. Então que as nossas atitudes sejam coerentes com a nossa fé. Obedecer é um dever que cabe a cada um de nós em reconhecimento ao direito de alguém. Eu sou pastor, sou membro da Convenção SEADER e da nossa CGADB, onde eu respeito os limites, não tomo decisões precipitadas, porque esta lição traz à tona os direitos que eles têm e meu dever é respeitar. Deixo aqui meu abraço do pastor amigo que ama todos vocês, aos meus pastores, o pastor Bruno lá em Jaguaré, pastor Haroldo lá em Belém do Pará e outros espalhados por este mundo. Meu abraço, meu querido pastor, e que possamos viver a palavra de Deus como se Jesus voltasse agora. Até lá, e a paz do Senhor.